Em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus. Bom, o pastor me convidou essa semana para estar trazendo uma palavra e refletindo um pouco sobre tudo aquilo que nós já estamos vivendo desde do final do ano, as palavras que o pastor também já tem trazido aos nossos corações, e meditando. O Senhor trouxe algo muito específico ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês. Mas primeiramente, quantos creem aqui que esse ano o Senhor nos chama para um crescimento? Amém? Eu acredito que é um consenso que nós já entendemos, e é algo que o pastor já tem falado com toda a igreja, que realmente nós precisamos esse ano investir realmente para que nós possamos crescer, para que nós possamos começar a avançar. O reino precisa que nós possamos avançar, mas para que nós possamos buscar esse amadurecimento, para que nós possamos buscar esse crescimento, o Senhor começou a trazer ao meu coração que a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Senhor precisa fazer uma faxina interna dentro de nós, para que nós realmente possamos começar esse ano com tudo. Por mais que esse ano já começou, por mais que janeiro já estamos ali caminhando para o final já dele. Às vezes alguns planos e projetos que você já tinha pensado em iniciar, você talvez nem iniciou, alguns você já iniciou, mas vamos olhar e dizer, ainda é tempo. Ainda é tempo de fazermos um 2025 diferente, ainda é tempo de nós começarmos agora, por agora mesmo, limparmos tudo aquilo que o Senhor nos chama para que nós possamos limpar. E quando o Senhor trouxe ao meu coração a respeito de estarmos fazendo então uma faxina interna dentro do nosso coração, o que me veio na minha mente a primeiro momento é o que acontece quando realmente nós decidimos fazer uma faxina. Quem tem o costume de fazer geralmente faxina, ou quem já fez alguma vez uma faxina, sabe que quando a gente começa a limpar, a mexer, coisas começam a aparecer, não é? Quem nunca começou ali no seu quarto, talvez você começa a mexer, a organizar as coisas, aí você vê, nossa, isso aqui estava aqui então? Fiquei tanto tempo procurando isso aqui, e agora que eu nem preciso mais, eu estou achando, ele estava aqui jogado. Isso é o que acontece realmente quando nós fazemos uma faxina. Mas o que isso tem a ver com o nosso coração, Gui? Às vezes o Senhor já tem nos dado tantas coisas, às vezes o Senhor já tem nos entregue tantas palavras, às vezes tantas coisas nós já tivemos o conhecimento, às vezes ouvimos uma palavra num culto aqui que foi poderosíssima ao nosso coração, mas em meio a tantas informações, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, ou às vezes em meio a tanto entulho, a tanta coisa que a gente dá ouvido e se mistura com tudo aquilo dentro do nosso coração, a gente já não consegue muitas vezes mais separar o que é bom e o que é ruim, o que eu quero manter, o que eu quero deixar de uma maneira bem conservada, de uma maneira bem limpa, sempre ao meu alcance, e aquilo que eu realmente devo tirar, que é entulho, que está se acumulando dentro do meu coração. E quando o Senhor então nos chama para fazer uma faxina, a primeira coisa que Ele traz ao meu coração é justamente isso. Mas todos nós queremos sempre uma casa limpa, um local onde a gente possa habitar e esteja muito tranquilo. Mas quem de nós quer perder tempo fazendo a faxina? Quantos de nós, às vezes a gente tem tantas coisas para fazer e vamos deixando isso então de último, não é a nossa prioridade, precisamos dar atenção a outras coisas, e na nossa vida também é assim, quantas coisas que nós precisamos fazer, mas nós não queremos perder tempo nos submetendo ao processo daquilo que a gente precisa fazer, para aí sim alcançar os objetivos que nós almejamos, aquilo que o Senhor já tem mostrado aos nossos corações. Precisamos avançar. O reino do Senhor, ele precisa sim expandir, mas para isso é necessário pessoas que queiram realmente buscar conhecer a Cristo, queiram realmente gastar o seu tempo com aquilo que é precioso, por mais que não seja a nossa vontade na maioria das vezes. Por mais que é uma luta da nossa carne, a gente está constantemente
pegando tudo aquilo que o Senhor está nos mostrando e colocando no lugar certo, e tirando tudo aquilo que é entulho, tirando tudo aquilo que não deve estar no nosso coração. Por mais que nós não queremos perder tempo com isso, o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para fazermos essa faxina, para que assim, e é isso que eu quero tratar nessa palavra, nós possamos então frutificar. Mas o primeiro passo é sim organizar. Abra sua Bíblia em Josué. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 2. Diz assim: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. Somente até aqui. Contexto para entendermos aqui o que está se referindo a esse texto. Já era hora ali de estarem adentrando a terra prometida, todo aquele povo que ali estava então. Só que em meio a toda a história que possivelmente você conhece da saída deles do Egito, toda aquela geração ficou para trás. Estamos aqui tratando de uma nova geração. Uma nova geração que aquela geração antiga, por conservar ainda os costumes, eles passaram pela circuncisão, foram todos ali, mas essa nova geração ainda não havia sido circuncidada. E ali era de fato uma lei, aquilo que realmente era um processo que era necessário estar se passando. Então o Senhor fala ali com Josué justamente isso, para que eles pudessem então, a partir de agora, essa nova geração, para que entrasse, vamos lá Josué, vai lá, passa a faca, para que todos possam ser ali circuncidados. E sabe, o que me chama muita atenção aqui, é que às vezes, outras pessoas próximas a nós, nossos familiares, pessoas que admiramos, nossos líderes, já passaram pelo processo que nós muitas vezes queremos pular. Nós precisamos passar pelo processo e o Senhor nos chama para passar pelos processos que são individuais nossos. O Senhor nos chama para que nós possamos passar, para que nós possamos pagar o preço do processo que é nosso. Vira para quem está do seu lado, fala assim: você precisa pagar pelo seu processo. Hoje em dia, se a gente pega para ver a primeira geração ali, pós Jesus Cristo, vamos falar ali os apóstolos, eles pagaram de fato um preço muito alto por todo o processo que eles tiveram. Nós sabemos, e depois a história prossegue com tantos mártires, com tantas lutas, mas nós não podemos simplesmente olhar para aquilo que eles passaram e querer usufruir simplesmente daquilo que foi um processo deles, sendo que o Senhor nos chama para o nosso próprio processo individual. Ei, meu irmão, aquilo que o Senhor te chama é para você. Não queira terceirizar. Não queira porque você olha para alguém, porque alguém está vivendo algo diferente, você queira viver isso. Não, o Senhor está te chamando para um processo individual. E se a gente continua a observar o texto, ali no versículo 6, você consegue projetar para a gente, Luan? Ali no versículo 6, ele traz o entendimento do porquê que não entraram ali na terra prometida. Veja só. Porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram à voz do Senhor. Somente até aqui. Por que eles não entraram na terra prometida? Não obedeceram
a voz do Senhor. Irmão, às vezes aquilo que o Senhor tem nos chamado é algo tão claro e que a gente sabe aquilo que a gente tem que fazer, mas não significa que é algo fácil de se fazer. Às vezes nós temos a total certeza, o Senhor está me chamando para isso, só que por ser difícil, aí a gente quer tentar ter mais certeza e mais certeza. Não, Senhor, se é o Senhor que realmente está me mandando isso, que eu tenha um sinal assim, que eu possa entender dessa maneira, que aconteça dessa maneira, para eu ter certeza que é o Senhor, não é uma voz do meu pensamento. E nós começamos a protelar, e algo que eu já disse uma vez e torno a dizer: obediência parcial é desobediência. Se o Senhor está te chamando para fazer algo e você faz pela metade, você faz da maneira que você quer, você faz parcialmente, você está desobedecendo. Não existe meia obediência. Não tem como obedecermos só um pouco, obedecermos só aquilo que convém, obedecermos só aquilo que é fácil. Não. Certamente no deserto, e esse povo no deserto, esse povo representa muito a minha vida e a sua vida. Quantas vezes nós reclamamos, quantas vezes nós nos cansamos, quantas vezes nós murmuramos, mesmo tendo um caminho traçado, sabendo o objetivo final, sabendo que nós temos uma terra prometida, o processo, o caminho pelo que nós temos que passar, por não ser um caminho muitas vezes fácil, nós murmuramos, nós desobedecemos. Será que isso vai fazer com que nós percamos o acesso à terra prometida? O que tem nos desviado do caminho? Qual obediência o Senhor, ou que é aquilo que o Senhor está pedindo para você obedecer e você não tem obedecido? Assim como nós ouvimos na pregação de domingo passado, quando a gente fala de uma geração anterior, nós devemos nos lembrar que nós devemos honrar a geração anterior, que nós devemos prestigiar, que nós devemos realmente proteger os valores e proteger as memórias. Mas nós precisamos entender, irmãos, chegou a nossa vez. Não dá para eu ficar olhando para aquilo que eles fizeram e querer usufruir. Não é porque a outra geração for circuncidada que eu não preciso me circuncidar também. Eu preciso passar pelo processo, seja ele o doloroso que for, seja ele difícil como for. Abra sua Bíblia agora comigo em 2 Samuel. Segunda Samuel 24. Agora é a nossa vez, irmãos. É chegado o nosso tempo de crescermos, é chegado o nosso tempo de amadurecermos. Coloca o versículo 21. 2 Samuel 24, 21, aqui é uma conversa entre Davi e Araúna. Diz assim o versículo 21, e disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar-te a esta terra, a essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Somente até aí, se a gente continuar lendo o texto, você vai ver que Araúna, ela então começa a querer convencer Davi de então, não, se é para esse propósito, Davi, está aqui, tudo que você precisa, toma, você não precisa me pagar nada, você não precisa. Mas Davi se recusa, e aí a gente tem aquele versículo conhecido, que é o versículo 24, que ele fala: não, mas por preço justo comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Sabe quando a gente batalha, a gente trabalha muito, a gente faz tudo para a gente conquistar o nosso objetivo, aquele carro que às vezes a gente quer comprar, aquela moto que a gente almeja comprar, a nossa casa própria, tantas coisas que nós almejamos,
mas que só cada um sabe a luta que foi para conseguir, quantas horas trabalhadas, o que você teve que abrir mão, o que você teve que fazer para conseguir conquistar esse objetivo, que você sabe o quão importante é para você. Mas muitas vezes, algumas coisas que nós ganhamos, nós não costumamos dar tanto valor. Porque às vezes a gente não entende a luta que teve por trás de se ter algo, isso que de fato nós ganhamos. Davi, ele estava querendo realmente demonstrar aqui que ele precisava de um esforço, ele queria algo que realmente custasse para ele, algo que não fosse simplesmente ganhado, mas que ele pudesse entregar algo que custasse do esforço dele, que custasse algo da vida dele de fato. E sabe, meus irmãos, Deus nos chama não para nós alugarmos uma terra prometida, Deus nos chama para nós conquistarmos a terra prometida. E isso é totalmente diferente. Isso é totalmente diferente, porque quando nós compreendemos, então, a gente vai começar a entender, então, que o Senhor, Ele fala, chega de você começar a alugar, então, as promessas dos outros. Chega de você começar a alugar as conquistas que são dos outros. Chega de você começar a alugar todas as outras promessas que são dos outros, mas comece a galgar, comece a batalhar para usufruir, para conquistar aquilo que o Senhor quer dar a você. Não aquilo que você olha, e aquilo que você vê, e aquilo que você acha que é legal, que é bonito, de querer estar onde o outro está porque é legal, porque talvez seja um plano seu, mas não, aquilo que o Senhor quer para você. Não tem nada a ver com o outro. De alugar aquilo que é do outro, mas não, de batalhar, de conquistar algo que vai te custar algo. O Senhor nos chama para isso. Às vezes nós queremos simplesmente cruzarmos os nossos braços e receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. E aí, corremos o risco de falar, nossa Senhor, mas só comigo que não acontecem as coisas? Só eu que não consigo conquistar? Só eu que não estou conseguindo? E às vezes a gente faz tudo que nós temos que fazer pela ótica humanitária. Tudo que nós fazemos, tudo que nós temos que fazer com os nossos esforços, mas esquecemos de olhar e buscar aquilo que é eu com Deus. Aquilo que eu tenho que ter com o Senhor, a intimidade que eu tenho que ter com o Senhor, para que Ele possa me colocar, para que eu possa viver as promessas que Ele me prometeu, para que eu possa começar a entender os lugares onde Ele vai me colocar, e não simplesmente eu ficar olhando todas as outras pessoas, buscando e querendo estar no lugar de outras pessoas, alugando terra prometida de outras pessoas. O Senhor nos chama para conquistarmos, e que nós não possamos esquecer isso, irmãos. Assim como eu falei, a gente precisa, a nossa geração precisa começar a construir algo. A igreja, ela não tem avançado porque nós estamos muito confortáveis usufruindo coisas que estamos alugando de gerações passadas. Deixa eu tentar me fazer mais claro com isso. Vamos voltar à história da igreja? Vamos voltar ali na geração dos apóstolos, século I, onde eles morriam, declarando o nome do Senhor com alegria pelas chicotadas e tantos mártires. E nós avançamos ali, do século II ao século IV, nós temos ali os pais da igreja, né? Policarpo, Agostinho, pessoas que batalharam realmente para que a igreja possa expandir, a igreja tenha a força devida. Avançamos, tivemos a reforma protestante ali no século XVI, Lutero, Calvino, pessoas que batalharam por isso. Depois nós seguimos pelo século XVIII, nós temos ali os grandes avivamentos, nós tivemos ali a figura de John Wesley, alguém muito importante, George Whitefield também, alguém super importante. Seguimos para o século XIX, a geração missionária, onde nós tivemos aí a propagação do evangelho de maneira maciça.
William Carey e vários outros, enfim. Chegamos ao século passado, século 20. Tivemos como marca ali o movimento, a criação, o movimento pentecostal e carismático, ali aquilo tudo que aconteceu na Rua Azusa, a Billy Graham como o grande também professador dessa área. Mas aí nós chegamos então agora para o século 21, e eu te faço a pergunta então, qual a marca da igreja no século 21? Qual a marca da igreja no século 21? Ah, Gui, mas ainda estamos no ano de 2025, temos mais 75 anos para fazer alguma coisa. Mas talvez já perdemos 25 anos. Ou pior, talvez 25 anos de retrocesso. Porque sabe o que acontece, meus irmãos? Se a igreja ela não avança, ela fica olhando apenas para trás, e ela, numa falsa tentativa de avançar, ela começa a retroceder, pegando aquilo que está lá atrás e tentando trazer uma nova roupagem. E aí onde nascem heresias, aí onde nascem movimentos que acabam com a fé das pessoas. Por quê? Por não estar buscando a revelação do céu, por não estar buscando o novo do Senhor, por não estar se submetendo ao processo que o Senhor está chamando a igreja para se submeter. E aí nós começamos a olhar para trás apenas e querer inventar coisas que o Senhor não está nos chamando para fazer. E é isso que nós precisamos de fato entender, o que nós estamos construindo. O Senhor nos chama, o Senhor me chama, o Senhor te chama para dar os seus próprios frutos. É hora de começarmos a investir para que nós possamos frutificar, que o Senhor venha olhar para a igreja do Senhor e encontre frutos de verdade. Precisamos gerar frutos. Lucas 13, no versículo 6, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Quando eu falo que nós temos que gerar fruto, isso precisa ser uma palavra que nos gere um temor em nosso coração. Saber que nós estamos ocupando um espaço e talvez não estamos dando fruto. O que vai acontecer conosco? Imagina Jesus falando isso diretamente comigo e com você. Jesus chegando ali ao seu lado, fala: cara, já faz 3 anos que eu estou olhando todo dia para a sua vida e não tenho conseguido enxergar um fruto. É melhor então cortar e deixar para que outra pessoa então faça. Isso deve sim nos causar um temor, sabe? Com a gente olhar e entender o que eu tenho feito com aquilo que o Senhor colocou em minha mão. Se eu sou um músico, o que eu tenho feito como um músico? Será que eu estou vindo aqui, eu estou tocando, ou será que eu estou realmente desenvolvendo frutos? Desenvolver frutos vai muito além, meu irmão, de você vir e fazer as coisas que qualquer outra pessoa de uma maneira humana pode fazer. Qualquer uma pessoa do mundo com habilidades de tocar pode vir e vai tocar do mesmo jeito. Mas estamos falando de desenvolver fruto. Se eu sou uma pessoa que prego, se eu sou uma pessoa que canto,
Mas vamos lá, se estamos aqui sentados, mas eu sou uma pessoa que tenho contato com outras pessoas, de repente o Senhor me deu uma facilidade muito grande de sentar ao lado das pessoas, de fazer amizade, de conversar com pessoas, mas será que nisso que o Senhor tem me dado, eu tenho gerado fruto? Será que com as pessoas que eu trabalho, será que as pessoas que eu tenho proximidade, eu tenho gerado fruto? Ou será que é necessário o Senhor me retirar, porque eu simplesmente estou ocupando um espaço e não estou gerando um fruto? Nós precisamos de um senso de urgência no nosso coração, porque se a gente pega a continuação da palavra, a gente vai ver ali no versículo 8, algo que talvez até pode nos confortar um pouco, que ele vai falar no versículo 8, e respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave a esterque. Olha lá, mais um ano eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. Mas eu tenho que falar, quantos de nós querem então passar pela poda? A poda é algo que machuca. Cavar, mexer nas raízes ali, é algo que certamente não é confortável. Quem dirá adubar? Alguém quer que jogue um adubo? Só que isso deve ser a diferença de alguém que conhece a Cristo verdadeiramente. Enquanto o mundo fala: não me machuque, não mexa comigo, não faça isso. Nós, como cristãos, nós devemos olhar se é para a glória do Senhor, se é para que eu possa crescer na presença do Senhor, se é para que eu possa ter uma maior maturidade. Sim, me machuque para que eu possa crescer, para que outros possam viver, que eu morra a cada dia mais, mas que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, através daquilo que eu preciso me esforçar, através das feridas, que eu possa, através de cada ferida, de cada poda que vai doer, mas que essas feridas, assim como diz a canção, possam gerar poder para curar, que através dessas feridas possam gerar frutos, e assim, quando o Senhor voltar, Ele olha e veja que essa árvore agora tem frutos. Essa árvore agora tem frutos. Permita então, meu irmão, que o Senhor, Ele possa te podar, para que Ele não precise te cortar. E talvez se eu fale em questão de frutos, talvez você não estar sendo totalmente claro e conseguir entender o que é esses frutos, o que é gerar esses frutos. Esses frutos são frutos que nós, com a nossa maior boa intenção, com a nossa maior força, com as nossas mãos, são coisas que nós não vamos conseguir gerar. Assim como eu disse, seja tocar, seja cantar, seja falar com alguém, isso qualquer outra pessoa pode fazer de uma maneira natural, mas quando a gente fala fruto, é aquilo que a gente está falando, exatamente aquilo que está escrito lá em Gálatas, do fruto do Espírito. Será que está sendo gerado em nós o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22 e 23, depois você pode ler, vai falar de todo o fruto do Espírito. O que me leva até começar então a compreender o porquê que nós estamos vivendo em uma geração que tem sofrido tanto com tudo, que tudo é tão pesado, que tudo é tão difícil, tudo nos deixa à beira de um burnout. Mas por quê? Porque as nossas raízes, elas não estão aprofundadas corretamente como deveriam. E com isso, se as raízes elas não estão alcançando ali a água que ela precisa, elas não vão conseguir gerar o fruto. Então ela fica ali tentando e não gera. Por quê? Tentando com as próprias forças. Eu posso tentar ser a pessoa mais amorosa do mundo, mas sem Deus, eu vou ficar tentando, e vou me cansar, e vou dizer que está difícil, e vou dizer que está pesado, e vou dizer que não aguento mais.
Mas aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, correrão e não se cansarão. Por isso, meu irmão, pare de buscar com suas forças. Invista, que nós possamos então conhecer quais são todos os aspectos então do fruto do Espírito. E começando de uma maneira prática, falar: Senhor, essa semana aqui eu quero começar a praticar então o fruto do amor. Primeiro fruto, primeira gominha do fruto, vamos lá, o fruto do amor. Aí sabe o que vai acontecer? O Senhor vai colocar na sua frente um monte de oportunidade para você amar. Situações que com as suas mãos, com o seu jeito, com a sua personalidade, do jeito que você consegue, naturalmente você não conseguiria. Mas o Senhor está ali te dando a oportunidade de você desenvolver o fruto. Amar. E assim com todas as outras partes que compõem o fruto do Espírito. Começando hoje mesmo, que nós possamos buscar ter essa reflexão do fruto que eu estou gerando. E quando alguém se depara com você em seu trabalho, você saber que essa pessoa, de alguma maneira, ela vai conseguir enxergar um fruto em você. Mas qual fruto que ela está enxergando? Qual a água que eu estou buscando? Se aquilo que eu estou buscando é uma água pura, cristalina, aquilo que vem dos céus? Ou será que aquilo que eu estou enchendo as minhas raízes, são aquilo que, enfim, de alguma maneira também posso dar um fruto então. Mas um fruto que ao invés de levar a vida, eu posso levar pessoas à morte. Filipenses 1:11. Cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O fruto da árvore, ele não é para alimentar a árvore. O fruto que você vai gerar vai ser para alimentar outra pessoa. E é por isso, irmãos, é por isso que nós precisamos de urgência, é por isso que nós precisamos correr para gerar sim frutos. Todos nós olhamos para o mundo e nós sabemos o quanto esse mundo precisa do Senhor. E se a igreja não se levantar, se a igreja não começar hoje a querer gerar frutos para que pessoas possam ser salvas, como que essas pessoas poderão ser alcançadas? Nós não podemos querer contar só com que os missionários vão até longe e façam os trabalhos que precisam ser feitos para encontrar pessoas, sendo que ao meu lado, na minha família, dentro de casa, tem pessoas que precisam ser alcançadas, mas que talvez ainda não foram alcançadas porque não puderam comer do seu fruto. Talvez o fruto que nós estamos dando não seja um fruto que aponta para Cristo, seja um fruto que aponta para o seu filho ser uma pessoa estudiosa, seja um fruto que mostra ali que seu filho, ou seu familiar, ou outra pessoa, te vê que você é uma pessoa esforçada, te vê que você é tantos outros aspectos, mas não é um fruto que a pessoa vê claramente, que aponta para a glória do Senhor. Qual fruto que nós estamos gerando? Bom, mas voltando ainda para aquele texto que a gente leu de Lucas 13, eu quero já caminhar para a nossa conclusão. Natan? Mas antes de caminharmos para essa conclusão, vamos voltar lá então para Lucas 13. Nós lemos aqui no comecinho, nós lemos o versículo 6 e 7, onde Jesus estava falando dessa parábola. E agora, se nós avançarmos
a continuação deste texto. Vamos ali para Lucas 13, no versículo 10, 3 versículos abaixo do que a gente leu. Vai dizer assim, ó: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Somente até aqui. Veja, irmãos, essa mulher, ela estava na sinagoga. Essa mulher, ela estava no lugar certo para receber aquilo que o Senhor tinha para a vida dela. Correto? Ela estava no lugar certo. Estava na sinagoga, o que representa a igreja. Ela estava no local certo para que pudesse. Mas ali a passagem está falando que há 18 anos essa mulher lidava com essa enfermidade. Há 18 anos ela não conseguia ter uma perspectiva realmente de uma mudança, mas ela se encontrava ali, no local certo, Às vezes, os frutos que nós estamos gerando não levam as pessoas, mesmo estando no lugar certo, às vezes do lado de uma pessoa de Deus, às vezes do seu lado, que você é uma pessoa de Deus, eu declaro isso sobre a sua vida, você é um homem, uma mulher de Deus, mas mesmo ali os frutos que você está gerando, mesmo essas pessoas estando do local certo, do seu lado, não está sendo suficiente, para que a vida dessa pessoa seja transformada. Mas sabe, irmão, quando tem um fruto certo, e é isso que nós vemos aqui nessa passagem, basta um encontro com o verbo, basta um encontro com a palavra, basta um encontro com o Criador, basta um encontro com Jesus, que toda a situação muda, toda a perspectiva de vida muda. Bastou um encontro para que a vida daquela mulher seja totalmente transformada. Basta um encontro, e é isso que nós devemos proporcionar às pessoas, um encontro através do nosso fruto, um encontro através daquilo que eles podem enxergar Jesus genuinamente na sua vida. Nós somos um dedo que aponta para a cruz, e é isso que precisam enxergar na nossa vida, alguém que aponta para Cristo, porque basta um encontro com o Senhor. Mas para que isso possa acontecer, quero reforçar novamente, nós precisamos pagar pelo nosso próprio processo. Nós não podemos ficar alugando, nós precisamos conquistar, e assim buscarmos gerar os nossos frutos. Abrace o processo que você precisa para começar a gerar frutos. O processo que você precisa para começar de fato a gerar um fruto novo. E não é à toa, irmão, que Jesus compara o reino dos céus com uma semente, um grão de mostarda. O reino que começa ali pequenininho no seu coração, mas que tem um potencial, se bem cuidado, de uma maneira certa, de se tornar algo tão glorioso, e não glorioso para que as pessoas achem você legal, não glorioso para a sua glória, mas não para que outras pessoas possam comer do fruto que você vai dar, esse fruto que vai apontar para Cristo. E é isso que nós precisamos. Comece pequenininho, arrumando tudo aquilo que nós temos para arrumar dentro do nosso coração, para que esse fruto venha crescer, germinar, e assim no tempo certo
no tempo certo, dar frutos. Fique de pé. Quero convidar você, feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Oh Jesus, permita, meu irmão, permita com que você possa dar um passo diferente esse ano. Permita que você nesse ano realmente busque um tempo de amadurecimento, mas começando primeiramente com aquilo que precisa ser, com a primeira coisa, que é limpar tudo aquilo, todas as ervas daninhas que possam impedir o seu crescimento e amadurecimento. É o tempo de avançarmos, meu irmão. É o tempo de começarmos a avançar e construir, para mostrarmos para o mundo que há esperança, que há salvação. Aonde o mundo enxerga somente caos, nós enxergaremos vida. Aonde o mundo enxerga escuridão, nós vamos enxergar a verdadeira luz de Cristo que brilhará neste mundo. Mas para isso nós precisamos arrumar tudo aquilo que está aqui dentro. Tudo aquilo que está aqui dentro. E ainda de olhos fechados. Ainda de olhos fechados, meu irmão. Talvez, eu não sei, você esteja se sentindo como uma árvore realmente sem frutos. Talvez essa palavra veio de encontro ao seu coração e você está sentindo uma árvore que não tem dado frutos. Ou mesmo como uma mulher que há 18 anos estava no local certo, com a intenção certa, mas que não teve ainda o encontro real. Mas hoje o Senhor está aqui, está te chamando para algo novo na sua vida. Ele está aqui hoje para poder te podar. Ei, Ele não está aqui para te cortar. Ainda há tempo, meu irmão. Ainda há tempo de escrevermos uma nova história. Ainda há tempo de iniciarmos um crescimento exponencial na sua vida. Mas deixe que o Senhor possa podar. Deixe que o Senhor possa tirar tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que vai te ferir, tudo aquilo que vai te impedir de crescer. Ele está aqui para podar. Ele não está aqui nesse momento como alguém que vai cortar e te lançar fora. Mas aceite, queira aceitar essa poda do Senhor na sua vida. Ele é a única fonte de vida e transformação. E se você sente, meu irmão, e se você sente que você precisa voltar a se conectar novamente com essa videira verdadeira, precisa voltar a colocar os seus ramos, as suas raízes fundas, para que possa puxar tudo aquilo que vem do Senhor, para que possa parar de estar fraco e se fortalecer, para que possa assim começar esse crescimento. Aquele mesmo Jesus que disse para aquela mulher: você está livre de toda enfermidade, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, é o mesmo Jesus que continua operando na vida da igreja, é o mesmo Jesus que está te chamando hoje para uma vida nova nele. Vamos avançar, meus irmãos, vamos avançar para uma vida nova, uma vida nele, onde nós vamos dar fruto. E eu quero fazer 2 orações nesse momento, ainda todos permanecendo de olhos fechados. Continue na presença do Senhor, não se distraia nesse momento, continue na presença dele. Primeira oração que eu quero fazer: se alguém aqui nessa noite que ainda nunca teve um encontro real, um encontro com esse Jesus que transforma. Às vezes você já está no ambiente certo, às vezes você já está vindo aqui na igreja, às vezes você já frequenta, mas ainda não teve esse encontro que transforma, esse encontro que muda tudo na sua vida. E o Senhor está te chamando para a transformação hoje. Se você ainda não teve esse encontro, ou se você estava longe, suas raízes estão já tão fracas e você está a ponto de morrer, o
O Senhor te traz aqui hoje para que você possa voltar a ter vida nele. E se você é essa pessoa que quer ter vida ou voltar a ter vida, eu te convido a erguer uma mão. Eu quero orar pela sua vida. Se há alguém aqui que entende que essa palavra é para você, glória a Deus. E eu quero fazer mais uma oração. Mais uma oração para você que entendeu essa palavra, que já está buscando, mas que quer a partir de hoje começar a dar novos frutos, de maneira proposital, de maneira intencional, frutos que vão apontar para a glória de Deus. Se você quer, assim como eu, que sou o primeiro a querer estar aqui, quero te convidar a um passo em fé, não para que outras pessoas possam ver, mas para que você possa se comprometer com aquilo que você está externando. Eu quero te chamar aqui à frente, nesse passo em fé, dizendo: Senhor, eu quero a partir de hoje começar a dar frutos de vida. Se até agora eu não dei, o passado vai ficar para trás, mas a partir de hoje eu quero que todos possam ver os frutos do Senhor, que todos possam ver aquilo que através do Senhor eu vou gerar, aquilo que eu vou gerar que vai apontar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. Se você quer novos frutos, uma nova árvore, quero te convidar mais uma vez. Não tenha vergonha. O Senhor quer te chamar para essa nova etapa, uma nova etapa na sua vida.